Os materiais que eu usei para poder fazer a ursinha valente e o ursinho valente foi o Microsoft, o tecido Microsoft, tá? Tinta de tecido, olha, tinta de tecido, tá? Marrom, preta e branca. Linhas nas cores do tecido que você escolher, tá? E os materiais para poder pintar o rosto que você tiver em casa, fundo do pincel ou do vira-boneca, do que tiver algo que tenha uma circunferência no tamanho desejado, para poder fazer só o carimbo dos olhinhos, tá? Bom, para fazer a nossa valente, né, eu risquei aqui o molde, olha, corpinho inteirinho, posicionei, tá? Risquei com a canetinha fantasminha, os bracinhos também. E aqui as orelhinhas, tá? Feito esse processo, eu vou levar até a máquina e costurar. No corpinho, deixo a aberturinha aqui do lado, costuro todo o corpinho e aqui abertinho para nós desvirarmos a nossa peça. Os bracinhos eu gosto de costurar ele inteiro, tá? Os dois. E também passo a costurinha aqui, ó, na orelhinha. Depois de posicionar meu molde, risquei, costurei, tá? Deixei a aberturinha aqui do corpinho do lado, ó, pra poder desvirar essa peça. Os bracinhos eu gosto de fechar ele todo, tá? Todo fechadinho. E aí venho, ó, dou um picotezinho aqui, em um dos lados e desviro a peça. E aí ele fica assim. Aqui depois que eu encho o bracinho, eu faço ponto invisível e ele fica bem fechadinho e vai ficar no corpinho, vai dar acabamento. As orelhinhas também costurei, desvirei, todas duas, tá? E aí é só encher o corpinho, desvirar e encher. Ó, vou desvirar e vou encher. Aí, na medida que eu vou enchendo, ó, eu enchi a cabecinha, enchi as perninhas. E aí eu gosto, meninas e meninos, eu gosto de dar um pontinho aqui, ó, bem no centro de cada perninha, para que fique desse jeito aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, para dar um leve movimento nas perninhas, tá? Depois que eu dou esse pontinho, eu termino de encher o corpinho e fecho. Depois da peça cheia, eu venho aqui na lateral e fecho com pontinhos invisíveis. Como o tecido é um tecido fofinho, é um Microsoft, o acabamento fica bem perfeitinho, ó. Depois das peças cheias, bracinhos, orelhinhas, vamos montar, tá? Posiciono aqui o bracinho, vejo onde é que eu vou colocar, ó. Sempre deixando aqui, ó, um espacinho entre a cabeça e o bracinho para dar a margem do pescocinho, né? Senão fica um bichinho corcunda. Enfim, posiciono, costuro. Para costurar fica a critério de vocês, tá? Às vezes a gente pode costurar desse jeitinho como eu costurei aqui a primeira, beliscando aqui, tá? Ou podemos também usar um botão para dar acabamento aqui no bracinho, que fica bem bonitinho.
Pronto. Depois de ter posto o bracinho, olha, eu coloquei um botãozinho para dar um charmezinho, um acabamento. Vamos para as orelhas. A orelha eu enchi um pouquinho, coloquei um pouco de enchimento para ela ficar fofinha. E coloquei um pingo de cola, só para poder fechar e não ficar soltando. E para posicionar a orelha, agora nós vamos colocar, ó. Eu posiciono a orelha aqui no local certinho, ó. Centralizo direitinho. Quem não tiver prática, usa uma reguinha, tá vendo? Aí, o que é que eu faço? Eu coloco um pouquinho de cola aqui, ó. Só para segurar aqui, dos dois lados. Venho depois com pontinhos invisíveis e prendo minha orelhinha. Para poder finalizar a nossa peça, vamos para pintar o rostinho, né? Então, o que é que eu faço, ó? Para centralizar direitinho os olhos, eu ponho alfinetes, tá? Para poder eu ter noção onde eu vou pôr os olhinhos, para que ele não fique torto, tá? Coloco também aqui, ó, no nariz, onde é que eu vou pôr o narizinho do meu ursinho, tá? Quem não tiver prática, mede direitinho com a régua, né? Quem tiver aquela régua de medir tudo direitinho, faz que dá certo também, tá? Então, para poder pintar o rostinho, eu tô usando tinta de tecido, tá? Marrom, preta e branca, ó. Certo? E aí, na hora de pintar, onde eu coloquei o alfinete, olho direitinho, tiro e marco com a canetinha fantasminha, ó, só para eu ter noção e não me perder onde é que eu vou pôr, tá? Ó, faço com os três. Não tem ciência não, tá, gente? É um carimbo que a gente faz, ó, com o fundo de qualquer palito ou pincel, o que você tiver e no tamanho que você desejar, certo? Ó, venho aqui, ó, venho bem direitinho, ó, e faço esse movimento. Olha só como já ficou. Do outro lado, ó, tá? Às vezes fica um pouquinho maior do que o outro, a gente vai e ajeita. Ó, certo? Para poder pintar aqui o nariz, eu vou usar um fundo maior para que fique, o nariz fique um pouquinho maior, tá? Ó, vou usar aqui o fundo de um lápis, porque a circunferência é maior, você pode ver qualquer outra coisa, qualquer outro objeto que você tenha, ou até pintar bolinha mesmo, tá? Faço o mesmo processo, é um carimbo, ó. Pega um bem redondinho. O meu não tá tão redondinho, mas enfim, tá? É um carimbo. Feito esse processo, daí eu faço a boquinha e os detalhes. Pra fazer a boquinha, ó, do ursinho, tá vendo? As sardas e as sobrancelhas, eu tô usando tinta de tecido marrom, tá? Com alfinete, ó, gente. Quem não tiver prática, primeiro risca com a caneta fantasminha, ó. E é só fazer isso aqui.
ó. Aí o tamanho fica a critério seu, tá? Que desejar. A mesma coisa eu faço na sobrancelha, ó. Ó, tá vendo? Quem não tiver essa prática, primeiro pega a canetinha fantasminha, passa, tá? E já marca e depois vem com a tinta e pinta. Aí agora o processo é passar o blush. Pra passar o blush, né, nele ou nela, né, eu uso os pós mágicos do Emerson Nogueira, tá? Esse é o Kit Blush Matte. E eu gosto de usar, ó, o segundo de baixo pra cima. 1, 2, esse aqui, tá? Uso ele. Vai aplicando aos poucos, pra não ter erro de ficar muito forte, tá? Ó. Venho com meu pincel, ó. De um lado, do outro. A cor das bochechas você escolhe, tá? Eu tô pondo aqui, ó, o rosinha. E eu gosto de fazer uma mistura. Depois que eu aplico esse rosinha, eu gosto de usar também o marronzinho do kit humanizado, que aí dá uma cor bem diferente, tá? Ó. Aí, além de passar aqui nas bochechas, o pozinho, eu venho aqui na mãozinha, ó. E sujo, não pego mais pó, não. Com ele mesmo que já está sujinho de aplicar nas bochechas. Eu aplico aqui na mãozinha, na ponta da orelha, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, já está bem, ó. No pezinho também dele, ó. Nos dois pezinhos, tá vendo? Pronto. Passei o blushzinho, fiz a pintura dele, ó. Depois que eu já fiz a pintura do rostinho, pra fazer as sardas, meninas e meninos, eu uso aqui, ó, a minha tinta de tecido marrom. E com a pontinha do alfinete, ó, eu também venho só carimbando, tá vendo? Ó. E aí vocês põem a quantidade que desejar, que gostar. Ó. Tá? Pra fazer o brilho do narizinho, eu uso a tinta branca e com o pinta-bolinha, ó. Eu venho aqui onde eu desejar, ó. E carimbo também. Ó. Certo? Olha como ficou um charme. E aí, pra dar aquele charmezinho, a gente faz um cachecolzinho, coloca como eu fiz aqui nela, ó. Olha só. É bem simples de fazer. Eu peguei uma linha aqui de crochê, fiz uma trança. E depois coloquei aqui no pescocinho. Fez toda a diferença, dá todo um charme. Nela eu usei o cachecolzinho com linha de crochê, mas você pode fazer um de tecido, né, como é menina. Nele você também pode usar um cachecolzinho ou pode usar uma gravatinha borboleta, né, para poder identificar, fazer a diferenciação que é um menino e ela menininha, tá? Então aqui nossos valentes estão prontinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Use e abuse do molde, use a criatividade e façam muitas naninhas fofinhas e a partir dele façam outras peças, outros bichinhos, porque dá super certo.